eu não vi ninguém falar desse airdrop que eu estou trazendo aqui hoje, e com essas características é muito raro a gente encontrar um projeto assim. Então, mais de 200 milhões de TVL, sistema de pontos ativo, levantou mais de 20 milhões de dólares a 400 milhões de dólares de valuation no seu último raise. E tem um detalhe interessante, tem diversos bônus e estratégias que dá para quem tem pouca grana conseguir multiplicadores para o seu airdrop e aí, quem sabe, conseguir aquele resultado exponencial que estamos buscando. E antes de eu prosseguir, já se inscreve no canal, deixa seu like para você não perder nenhum conteúdo como esse. Então vamos lá. O projeto que eu estou falando aqui é a Treehouse, levantou mais de 20 milhões, como eu comentei, 400 milhões de valuation, e o último raise aqui, ele não foi divulgado quanto levantaram, então esses 20 milhões podem ser 30, ou até 40, ou até mais. Então, tem dois caras que me chamaram a atenção aqui, o George, que é o fundador da Selene Capital, um dos principais market makers do mercado, e um dos caras que, para mim, é um dos caras mais inteligentes, os caras com mais respeito na indústria. O Guy, cofundador da Ethena, um dos principais protocolos DeFi aí desse ciclo. E aqui, além da Binance Labs, diversos market makers como Jump, Wintermute, GSR, a gente tem um cara que chamou atenção, que é a MassMutual Ventures, que é o braço de Venture Capital da MassMutual, uma das principais seguradoras dos Estados Unidos, com mais de 400 bilhões de dólares sob gestão. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no site da Treehouse aqui. O que é que eles fazem? A camada descentralizada de renda fixa. Eles têm duas linhas de produtos, que são os T-Assets e os DORs. Os T-Assets são uma forma de você ganhar um yield maior em cima dos seus LSTs. No caso, atualmente, a gente tem o T-Ether, que é o único que está ativo, onde você vai ganhar a taxa do WST-Ether da Lido e mais a Market Efficiency Yield, que é uma taxa de eficiência de mercado, digamos assim, onde eles arbitram discrepâncias no rendimento dos principais money markets, como a AVE. E o outro e principal produto deles são os DORs. DOR vem de Decentralized Offered Rates, então são meio que ofertas descentralizadas de taxas, e eles têm o intuito aí de funcionar como a Selic do mundo cripto, para taxas descentralizadas de staking, atualmente de Ether, mas o fundador já falou em podcasts que iria expandir para Solana e também outras redes. Então, seria mais ou menos como a Selic, que é a taxa base aí para o Tesouro aqui, para a renda fixa no Brasil. A gente teria o DOR, seria uma taxa básica para staking de Ether ou para qualquer outra atividade de yield que a gente tenha em DeFi. Eu não vou me aprofundar muito em como as DORs funcionam aqui, senão isso aí tomaria um vídeo inteiro. Mas a mainnet desse produto está programada para lançar em junho, de acordo com falas do próprio fundador. E aqui, bem a grosso modo, temos como é que eles funcionam. A gente tem os operadores, os panelistas, referencers, os delegados e o usuário final. Eu não vou entrar aqui em detalhe de como é que isso funciona, senão seria assunto para um vídeo inteiro. Mas o que é que eu tenho a dizer sobre Treehouse? É um produto único que não tem concorrência, então isso aí é algo sempre que eu estou procurando em cripto na hora de investir ou de escolher um airdrop para farmar, já que o airdrop funciona aí como um investimento barra um trade, e é aquele negócio, tem chance de dar muito certo. Então, por isso, é algo que me interessou, me chamou a atenção. E agora, vamos lá para as estratégias do airdrop e o que é que a gente pode fazer, beleza? Quando vemos para a página inicial da Treehouse, a gente tem aqui, eu vou trocar a câmera só para vocês enxergarem, Games Room, que eu vou chegar lá daqui a pouco, é algo que pode multiplicar o airdrop de quem tem pouca grana. Aqui tem os vaults de depósito de Tether, semi-Ether da Mental e Tether na Arbitrum. Aqui tem o TVL de cada um. E aqui temos o Growth Vault também, que é o GTEther, na Upshift, projeto que também não tem token. E quem assistiu as lives sobre Hyper-EVM já viu eu comentando sobre eles lá. 5% aqui, 3%, 2,4%, 3,2%. Não é grande coisa, temos um yield relativamente baixo, mas os pontos é o que vão turbinar o nosso rendimento. Então a gente vem aqui agora para a Dark Forest. Eu vou sair da frente aqui de novo. A Dark Forest aqui no canto vai mostrar onde tem meus pontos, o meu ranking, alguns itens aqui, como esse bracelete de amizade dos esquilos, a garrafa dourada de água e os NFTs aqui, o meu Squirrel Council NFT, total de pontos distribuídos, total de usuários e quantidade de holders dos NFTs.
aqui tem alguns itens de campanhas que participaram que eu imagino que serão multiplicadores, porque o time já comentou que os itens da Games Room, eles vão ter futuras utilidades, então vale ficar de olho. Eu vou chegar na Games Room daqui a pouco, e como a gente pode multiplicar a nossa grana, mas tem que ter cuidado, senão a gente pode queimar bastante ponto lá, beleza? Então, chegando em DeFi, o que podemos fazer aqui? Temos Lending, Yield Markets e Pool de liquidez. Aqui a gente tem a Loopify, um LP, looping do LP da Pendle. Eu, inclusive, estou com a posição lá pequena, dando 33,94% de APR, um APR interessante, recompensas aqui dos nuts. Tem Term Finance, Gearbox, ele não está puxando o TVL aqui, Morpho com PT não dá ponto, como vocês podem ver. A gente tem mercados na Compound, na de Ether com STEther, com WSTEther no caso, e Tether na Euler. E aí, o looping é uma estratégia interessante para quem tem um capital maior, porque não temos multiplicadores nos mercados de lending. Então, como a gente não tem multiplicador no mercado de lending, você vai ganhar um ponto a cada 0,1 Ether por dia, ou seja, são 10 pontos por Ether por dia, por Tether, na verdade, que não é muito. Tether hoje vale 1,22 ou 1,25 Ether mais ou menos. E o de markets, a gente tem a Pendle, que tem aí 2x de bônus, então já é interessante. Temos os LP pools aqui também, que a maioria tem 2x de bônus, que a gente tem na Curve aqui, com o WSTEther e com o WEther da DeFi. Temos na Balancer, tem algumas aqui que já foram encerradas, que eram na Curve com WEther da EtherFi. Beleza? E aí, chegando no portfólio aqui, ele mostra os multiplicadores, tá vendo? Onde é que a gente tem multiplicador? Aqui tem um referral code. A gente tem também os multiplicadores de saldo. Deixa eu vir aqui para baixo de novo. E aqui temos o primeiro, que se você tiver pelo menos 5 Tether ou 5 Tether num LP em staking, você tem um bônus de 100% de boost em cima dos seus pontos. Mas aí tem um detalhe. Pô, 5 Ether é muito dinheiro. São quase 10 mil dólares. Se não precisa de 5 Ether, 5 YT já resolve. E para 5 YT a gente não precisa de muita coisa. Vamos dar uma olhada aqui na Pendle. Simulei aqui 0,05 Ether, e já vai me dar quase 10 YT, 9,5. Então, 0,03 já resolveria aqui, ou seja, 50 dólares já me traria esse boost, já que o YT, o yield está para 8,75 e você está perdendo 63% até o final da campanha, mas eu vou voltar aqui na Pendle daqui a pouco e vou me aprofundar mais, beleza? Então, a gente tem também os bônus dos NFTs. E aí tem o Treehouse Squirrel com seu NFT, que é o NFT deles, que ele está custando 0,38 Ether do floor, beleza? Se você tem um, você ganha 100% de boost nos seus pontos. Se você tem dois, você ganha 150%. Se você tem três, você ganha 200%, beleza? Você também pode ter bônus se você tiver blue chips NFTs, como CryptoPunks, Pud Penguins, Bored Apes, Mutant Apes, Azukis, Pixelmon geração 1 e Sandbox NFTs. Quando eu fiz as contas, não estava valendo a pena. O único que valeu a pena foi o Treehouse NFT para quem tinha depositado a partir de $1.000. Isso, óbvio, quando eu fiz a conta e quando eu passei lá para a comunidade há uns 20 dias atrás. Mas se você ainda não é membro do TC Crypto e está vendo esse airdrop pela primeira vez agora, não se preocupe, porque vou calcular diversos cenários aqui. Vamos fazer estimativa de 9 cenários para o airdrop, beleza? Então vamos calcular bem e a gente vai ver se vai valer a pena ou não a compra do NFT. Então fica aqui até o final, beleza? E agora vamos para o Games Room. Então a gente tem um Games Room aqui e a primeira coisa é, se você não mintou o Tether, está mintando pela primeira vez, você pode ganhar aqui 200 nuts, ou desculpa, 100 créditos que equivalem a 200 pontos. Ou seja, a cada 2 pontos você compra um crédito da sala de jogos. Tem 2 jogos aqui, o Shaka Shaka Tree, e o Flower Bloom Bloom. O Shaka Shaka Tree, ele é melhor para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos, beleza? Que a gente vai vir aqui, vai selecionar 50 jogos a um crédito cada um e vai rodar. Eu não tenho mais nenhum crédito, porque eu já completei aqui o meu objetivo, mas você vai jogar aqui. E aí, qual é o objetivo? Os itens. Você conseguiu o item de madeira, você precisa de 500 jogos. Então, cada um daqueles 50
O primeiro é a garrafa de água de madeira. Então, aqueles 50 jogos, você tem que fazer aquilo 10 vezes para você conseguir 500 jogos e liberar. Para conseguir de metal, você precisa de 2.000 jogos, ou seja, você tem que jogar aquele joguinho ali 40 vezes. E o último, o Gold, você precisa de 5.000 jogos, ou seja, você tem que jogar 100 vezes aquele jogo do esquilo. Eu completei os 5.000 jogos aqui e tem algo interessante. Pô, acabaram meus pontos. Eu posso vir aqui e comprar pontos com meus... Acabaram meus créditos, desculpa. Eu posso comprar crédito aqui com meus pontos. E se sobrou também crédito, eu posso vir aqui e vender os meus créditos para os meus pontos e recuperar aqui os meus nuts. E um detalhe importante, a gente só tem até o dia 12 de maio, às 6 horas da manhã, para conseguir completar os itens da Games Room, como vocês podem ver nesse aviso do Discord aqui na tela. Beleza? Então, vamos dar uma olhada na Pendle aqui agora, antes da gente ir para as estimativas. Eu não vou passar muita coisa pela Pendle aqui, não, porque eu tenho um vídeo onde eu ensinei a fazer os cálculos dos yield tokens, e lá eu explico com bastante detalhe. Então, eu vou deixar ele no final desse vídeo, eu vou deixar o link para ele, e aí, se você quer entender melhor como o Pendle funciona, os riscos da Pendle, eu vou deixar o link do vídeo aqui para você assistir. Beleza? Aqui a gente vê que o yield estava 8,75 agora. Se olhar numa semana, ele viu que o máximo foi 11,85, o mínimo que ele chegou a ter 6,9 mais ou menos, quando uma baleia comprou $500 mil de PT. Então, ele não é muito líquido, como vocês podem ver aqui, uma simulação de 0,3 Ether, então $500, eu estaria perdendo 4,3%, teria as taxas aqui, e eu receberia 56 YTs, beleza? Então, a liquidez aqui 10,7 milhões, ele tem um slippage alto, aqui a gente pode olhar o histórico, e agora vamos para os cálculos, beleza? Parte boa. Então, vindo aqui agora para a parte boa, a parte das estimativas. Vamos lá. Primeiro eu vou trazer os parâmetros aqui que eu estou utilizando. Pontos atuais, pontos por dia, pontos estimados no final, supply total estimado foi 1 bilhão de tokens. Eu fiz 9 cenários aqui. Eu vou trabalhar eles com e sem o NFT para você saber o mínimo que vale a pena você colocar para farmar com o NFT também. Então, fica aqui até o final. Primeiro eu vou passar o cenário sem, depois os cenários com. Beleza? Então, 150 milhões de FDV, 200 milhões de FDV, 300 milhões de FDV, 5, 7 e 10% de airdrop. Então, diversos cenários aqui. Lembrando que eles fizeram um raise a 400 milhões, porém foi um raise feito em dezembro. Dezembro foi um período que estava muito inflacionado o mercado, então os valuations estavam inflados, e no mercado atual eu não consigo ver o token lançando a 400 milhões, a não ser que o DOR, quando for lançado, seja um sucesso e o token venha logo junto. Beleza? O prazo que eu usei, 30 de junho. Por que 30 de junho? Porque como vocês viram na matéria onde eles anunciaram o raise, o fundador fala que está visando a mainnet dos DORs para junho. Então, eu majorei aqui colocando até o final e pensando em que eles devem lançar os produtos junto com o token para conseguir aquele fluxo de atenção que é muito importante para qualquer projeto em cripto hoje. O que eu acho legal da Treehouse é que eles estão visando um mercado que é um mercado chato, não é um mercado sexy, mas é um mercado em que TradFi olha também. Então, como a gente está tendo uma TradFiização do mercado cripto hoje, a gente vê os produtos que não tem concorrente olhando para isso, é algo que me chama atenção. E caso eles consigam adoção desse produto, será algo muito bullish. Beleza? Então, vamos lá para os valores. 0,3 Ether, como vocês viram quando eu estava na página da Pendle, $530, me daria 56,11 YTs. Eu ganho 2 vezes pontos na Pendle, são 10 pontos por Ether por dia, ou 1 ponto a cada 0,1 Ether. Dias para o vencimento de token, 28 de maio. Quantos pontos eu teria ao final da season? Aporte em dinheiro, quanto eu voltaria com o vencimento de token, eu fiz aqui como voltasse 0,35%, 35%, sendo que lá a gente perdia 63%, voltaria 36%, mas eu preferia arredondar. Aqui é quanto a gente gastou, aqui seria o custo mais NFT, como essa primeira simulação está assim, não vai ter, custo total. Ignorem esse cenário de looping aqui, que isso aqui é a posição que eu tenho mesmo, e para looping, sendo bem sincero, eu acho que só vale a pena você fazer
se você tiver 5, 10 Ether mais, senão não vejo tão assimétrico, porque você não tem multiplicador e porque você vai estar competindo aí com Baleza, um airdrop que já está com a campanha rodando há um tempo, beleza? Então, aqui seriam os bônus do NFTs que eu comentei mais cedo, 100, 150 e 200%. O NFT está 0,38 Ether, vezes o preço do Ether aqui, $673. Então, vamos lá. Pontos totais, tokens esperados, retorno estimado, 5% a 150 milhões, eu perderia $30, 9%. Para 7% de airdrop, eu ganharia 28%, $100 de lucro. Para 10%, 150 milhões, lucraria $285, 83%. Lembrando que nada disso aqui eu estou levando em consideração os possíveis multiplicadores dos itens da casa de jogos, beleza? Da sala de jogos. Então, se você usa a sala de jogos, se você está pegando os boosts, você já está saindo na frente de quem não está olhando para isso, beleza? Então, aqui as mesmas estimativas, porém para 200 milhões agora. 5% de airdrop, a gente já ganha 22%, pouco. Para 7% de airdrop, a gente ganharia 70%, já fica legal. Para 10% de airdrop, a gente já ganha 143%, aí já fica muito bom. Até porque isso aí a gente está falando de 2 meses. Então é um período curto para você dobrar seu dinheiro em 2 meses. Tá muito bom, aqui já fica bem legal. Então, para 300 milhões, a gente já vê que 5% já dá 83% de lucro. Para 7% em 300 milhões, 156% de lucro. E para 7% em 300 milhões, daria 265% de lucro. Agora, vamos fazer a conta aqui com o NFT, beleza? Vamos lá. Vai ser isso aqui. Meu custo total aqui agora vem para $1.000, mas os meus pontos eles vão multiplicar por 2, porque o NFT me dá 100% de bônus nos pontos, beleza? Então, meu ponto total agora seria isso aqui. Então, eu perderia $388 para 5% e 150 milhões de valuation, perderia $135 para 7%, desculpa, ganharia aqui já $240 para 10%. Então, a gente já viu que os piores cenários aqui já fica ruim com o NFT no investimento de $500, beleza? Eu tenho que atualizar aqui também. Então, vamos lá. Aqui eu tenho que atualizar a mesma coisa. Para 200 milhões de valuation, eu perco dinheiro já no 5% de airdrop também. Eu começo a ganhar aqui no 7% e já tenho um lucro melhor no 10%. Então, como vocês podem ver, a gente ainda está perdendo no pior cenário a 200 milhões também. Então, $500 para o NFT está sendo um valor baixo, beleza? Vamos mudar isso aqui para 0,6. Eu vou dobrar, eu sei que a Pendo ela vai ter uma certa variação, mas eu vou fazer aqui a grosso modo com vezes 2. E aí, vamos ver agora como é que fica, beleza? Então, nosso quantidade de pontos nova mudou. E aí, eu perco 15% no pior cenário aqui, a 150 milhões de valuation, comprando NFT, mas no 7% eu já ganho e nos 10% eu também já ganho mais de 100%. Então já está melhor do que esse NFT para $1.000. E aí aqui vou fazer as mesmas mudanças. Então deixa eu só fazer isso aqui. E aqui eu já ganho no pior cenário 200 milhões, 5%. Ganho 7% a 200 milhões. Ganho em 10%, obviamente. E em 300 milhões também já fica bem interessante. Então, em 300 aqui já fica muito bom. Eu ganhei 265% para 5% de airdrop, 400% de lucro para 7% de airdrop e 600% para 10% de airdrop. Então, $1.000 no NFT. Lembrando que os pontos eles só vão contar os 22 dias, não é até o final da campanha. Então, se a campanha acabar antes e você sair de token, isso aqui vai aumentar, porque os pontos não vão chegar a esses pontos totais, beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, a partir de $1.000,
já vale sim comprar o NFT. Você estaria correndo risco apenas aqui no pior cenário possível, você estaria perdendo. Obviamente, cenário de 100 milhões de FDV, eu acho muito improvável. Como eu também acho improvável 5%, mas eu estou trabalhando aqui porque eu acho que está numa margem interessante. Então, isso aqui é assumindo que o NFT vai a zero e que o NFT não vai ganhar mais nada. Por ele estar ganhando bônus, eu acho que ele pode não ganhar mais nada mesmo, mas estamos assumindo que ele vai a zero, que ele não tem valor nenhum. Beleza? Então aqui eu gastaria $1.360 para voltar 1.260, 1.760 ou 2.500. Então, no melhor cenário aqui, ele seria muito bom. Eu estaria queimando $1.300 para voltar $5.000. Então, tá excelente. E aí, aqui agora, vamos só para ver como é que fica o mínimo viável para você não perder em nenhum desses cenários. Eu acho que se eu aumentar aqui mais 0,1 Ether, ele já fica. Se eu aumentar mais 0,1 Ether, ele já fica aqui. Ele já fica mais legal. Então, isso aqui ele aumentou cerca de 12%. 0,1 vezes 12%. Então, aqui aumentando 0,1 Ether, já multiplicando, vamos chegar em uma perda de 1%, ou seja, efetivamente empatado para quem quer farmar com NFT. Então, o mínimo aqui seria 1.240 mais 673 de aporte, então seria um aporte de $1.800, seria o mínimo aqui para valer a pena você farmar. Para valer a pena, não, para estar coberto entre o pior cenário que a gente simulou e está muito bem em caso de nos melhores cenários. Então, eu sinceramente acredito que o produto tenha chance de atingir Product Market Fit. É algo interessante, é algo que o TradFi olha e tantos caras inteligentes apostaram neles. Eu acho que alguma coisa tem aí, beleza? Detalhe que se você usar o meu referral, você ganha 5% de bônus de pontos, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e assista o vídeo onde eu ensino você a utilizar a Pendle de forma correta, para você saber exatamente o que você está fazendo e os riscos que você está correndo, beleza? Então é isso, até a próxima e tamo junto!